aula de hoje nós vamos trabalhar um tema extremamente importante para a geografia mundial. Nós vamos falar de 4 paizinhos, os tigres asiáticos e o desenvolvimento da área do Pacífico. Os tigres asiáticos são, olha aí, 1, Coreia do Sul, 2, Hong Kong, 3, Taiwan e 4, Singapura. Esses países são países localizados na parte oriental da Ásia e hoje têm um papel importantíssimo na economia global. Mas será que sempre foram assim? Bom, para falar dos tigres, vamos ouvir, presta atenção nesse texto que conta um pouquinho da história e desenvolvimento dos tigres asiáticos. Presta atenção, hein? Você sabe por que esses países são chamados de tigres asiáticos? Chama-se tigre a um país que, ano após ano, apresenta taxas de crescimento elevadas, no sentido em que o tigre é veloz, dinâmico e que se ajusta rapidamente a mudanças. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve lugar um período de forte crescimento econômico, no qual o Japão assumiu um papel preponderante. Este foi o primeiro grande tigre. Seguindo o Japão, outras plataformas exportadoras do sul da Ásia experimentaram um forte crescimento no fim do século XX. Daí o nome de tigres asiáticos. Bom, os tigres asiáticos, antes da Segunda Guerra Mundial, eram países extremamente atrasados. Dependiam principalmente da base agrícola. Além disso, além da dependência da base agrícola, eram países de pequena extensão territorial. A extensão territorial comprometia bastante o desenvolvimento deles. Além de serem pequenos, países pequenos, só para você ter uma ideia, o maior dos tigres é a Coreia do Sul, né, que é um país, comparado ao Brasil, bem pequeno. Outro fator que impediu o desenvolvimento dos tigres era a dependência de recursos minerais. Os tigres asiáticos não apresentam nenhuma grande reserva de minérios importantes, ou seja, isso limitava o seu desenvolvimento industrial. A base, como eu já falei, era agrícola e tinha um produto que era e ainda é o carro-chefe da agricultura desses países. Você sabe qual é? Acertou quem falou: arroz. O arroz era o grande carro-chefe da região. A risicultura era a base econômica, alimentar e ainda é. Só que a base econômica mudou. A base econômica hoje é uma base industrial. Como é que se deu isso? Só para terminar, uma outra característica dos tigres era o restrito mercado consumidor. Eles tinham um mercado consumidor bastante restrito, até porque a população desses tigres não é lá grandes coisas. Por exemplo, só para você comparar, a população de Singapura bate hoje na casa dos 5 milhões de habitantes. Só para você ter uma ideia, a cidade do Rio de Janeiro tem cerca de 7 milhões de habitantes. Ou seja, a cidade do Rio de Janeiro tem mais habitantes do que Singapura. O mercado consumidor era bastante restrito. Então, mercado consumidor restrito, base agrícola, pequena extensão territorial e eram pobres em recursos minerais. Olha que situação negra, olha que futuro sombrio esses países poderiam ter. Só que eles enxergaram uma luz lá no fim do túnel. E essa luz se chama Estados Unidos da América do Norte. Acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo entra em que período? Eu acho que você já tem que estar com isso gravado, hein? O mundo entra na chamada Guerra Fria. O mundo entra na bipolaridade. Era Estados Unidos ou União Soviética. E você tinha que optar por um dos dois lados. Bom, os Estados Unidos, com medo, né, do aparecimento de novas Chinas comunistas, os Estados Unidos começam a financiar esses países, basicamente com recursos do Plano Colombo. O objetivo era criar o chamado cordão sanitário.
Esse cordão sanitário visava impedir o avanço de uma doença. Nome da doença: socialismo. Esse impedimento do avanço do socialismo era o principal motivo, né, dos investimentos americanos, né, do dinheiro americano aplicado nos 4 tigres asiáticos. E o que os tigres fizeram? Os tigres pegaram esse dinheiro, né, e começaram a investir em determinados setores. Bom, então, depois desse empurrãozinho, né, dos americanos, os tigres começam a se transformar nas chamadas plataformas de exportação. Gente, o que é isso? Plataformas de exportação. A economia desses países vai ser baseada no mercado externo. Esses países vão produzir não para consumo interno. Eu já falei para você, o mercado consumidor interno desses países era muito restrito. Então, a economia, indústria, comércio vai produzir mercadorias para quê? Para serem vendidas fora desses países. Daí o nome, plataforma de exportação. E você deve estar se perguntando, né, por que o nome então tigres asiáticos também? Tigre, por quê? Quais são as 2 características de um tigre? As principais: agilidade e força. Justamente o que aconteceu com esses países. Agilidade e força. Pós-Segunda Guerra Mundial, vamos colocar o ano de 1950, essas economias ainda eram bastante atrasadas. 40 anos depois, em 1990, essas economias passam a ser consideradas economias bastante desenvolvidas. Economias bastante industrializadas. O salto foi muito rápido, 40 anos, uma industrialização muito rápida, muito ágil e com bastante força, já que esses países em conjunto, os 4, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, representam hoje mais ou menos 10% de todo o comércio mundial. Ou seja, um salto, muita força e muita agilidade, muita rapidez. Agora, você deve estar se perguntando, né, mas Duarte, quais são as explicações desse salto? Uma eu já falei, né, os investimentos iniciais norte-americanos. E as outras? Bom, os tigres asiáticos podem ser considerados filhotes do modelo japonês. Que é isso, Duarte? O que previa esse modelo japonês? Em primeiro lugar, você tem um grande investimento no setor de educação. Você sabia, por exemplo, que na Coreia do Sul a média de estudos de uma pessoa é de 18 anos? Enquanto que aqui no Brasil a média é de 9 anos, ou seja, o sul-coreano estuda o dobro, em média, do que um brasileiro. Ou seja, com isso você teve uma qualificação da mão de obra. E, obviamente, quando você qualifica a mão de obra, o que acontece? Você traz novas ideias, você traz tecnologia, ou seja, o país começa a se reforçar nesse quesito. Outra característica, que foi cópia do modelo japonês, foi a criação de uma grande poupança interna. Muitos recursos depositados no banco. Isso fez com que o país tivesse condições, dinheiro, eu estou falando de capital, para investir, né, fazer os investimentos necessários nos setores necessários para que houvesse crescimento. Por exemplo, comunicação, por exemplo, transporte. Né? Isso fez com que houvesse aí um desenvolvimento e, consequentemente, né, a atração de investimentos internos e externos. Aliado a esses 2 pontos que fizeram os tigres crescerem, você tem a presença de governos autoritários. Esses governos autoritários, muitas vezes, cercearam, ou seja, impediram os trabalhadores de terem os seus direitos adquiridos, né? Esses países são marcados por legislações trabalhistas fracas, aonde o empresário capitalista vai se dar muito bem. Por exemplo, até bem pouco tempo atrás, na Coreia do Sul eram proibidas greves, né? As férias eram apenas de 1 semana, quer dizer, um paraíso para quem quer produzir, para quem quer investir. Bom,
mais um ponto que deixou os tigres na frente. Eles vão investir em setores, procuram, principalmente após os anos 60 e 70, investir em setores de ponta, em setores que façam-nos liderar a tecnologia, né, mundialmente falando. E hoje a gente já pode, por exemplo, colocar a Coreia do Sul, né, Singapura como líderes em determinados setores, até de ponta, competindo em determinada escala, até com os Estados Unidos e com o Japão. Quer dizer, repara, olha o que foi acontecendo, né, para que houvesse esse grande salto dos tigres dos anos 50 até os anos 80, os anos 90. Vamos dar uma olhada num caso específico, o caso da Coreia do Sul. Bom, a Coreia do Sul, ela faz parte desse grupo que cresceu de maneira extraordinária, né? Os tigres hoje são líderes aí em grandes partes, né, da indústria e de setores industriais a nível mundial. Vamos dar uma olhadinha na Coreia do Sul? Na Coreia do Sul você tem os chamados chaebols, né, que representam, na verdade, né, são na verdade grandes conglomerados. O que é isso? O que é um conglomerado? É um agrupamento de empresas, né, que atua em diversos setores. Por exemplo, eu posso falar, no caso coreano, da Samsung. A Samsung trabalha com computadores, a Samsung trabalha com peças de avião, a Samsung trabalha com o setor financeiro. Quer dizer, é uma empresa que trabalha em setores, né, variados, em setores ramificados. Isso é importante, é uma grande característica da economia da Coreia do Sul. Eu posso citar, por exemplo, a LG, eu posso citar a Daewoo, né, Kia Motors, entre outras marcas mundialmente famosas, né, que são marcas coreanas e que são, na verdade, chaebols. Ou uma característica importante desses chaebols, gente, é que eles recebem grandes incentivos por parte do governo. É isso aí. Eles recebem grandes incentivos por parte do governo. Na verdade, é uma troca, né? O governo se beneficia, né, desenvolvendo aí tecnologia, desenvolvendo, né, novos produtos, e esses chaebols vão crescendo de maneira estrondosa com recursos, né, a parte deles do governo, né, recursos estatais. Bom, além dos chaebols, tem outra grande, importante marca da Coreia do Sul. Você sabia que a Coreia do Sul é uma invenção? Invenção? Como assim? Não existe Coreia do Sul. Pô, não existe Coreia do Sul? Então existe o quê? Na verdade, não era para existir. A Coreia era uma única península, era para ser um único país. Só que a lógica da Guerra Fria desestruturou esse país. Como assim? A Guerra da Coreia aconteceu entre 1950 e 1953. Eu posso dizer que foi a primeira grande experiência da Guerra Fria. Grupos da Coreia do Norte, na região que é hoje a Coreia do Norte, foram instigados, foram estimulados pela União Soviética, que faz fronteira ali, para se tornarem, né, majoritários dentro do aspecto político da Coreia do Sul. Esses grupos reivindicaram o poder e, sentindo a ameaça desses grupos apoiados pela União Soviética, imediatamente os Estados Unidos começaram uma política de apoio a grupos na parte sul. Criou-se, então, uma verdadeira guerra civil. Grupos desejando o socialismo, apoiados militarmente e financeiramente pela União Soviética, e grupos desejando o capitalismo, apoiados financeiramente e militarmente pelos Estados Unidos. A guerra, para vocês terem uma ideia, durou 3 anos. Milhares de mortos, milhares de feridos depois, eles assinaram um tratado, né, um armistício, um acordo de paz momentâneo. Esse armistício vai determinar a existência de 2 Coreias. Olha só, né? Olha que coisa. Olha a Guerra Fria destruindo laços. A Guerra Fria vai cortar a Coreia ao meio. Parentes norte-coreanos ficaram sem ver parentes sul-coreanos.
A Coreia do Sul e a Coreia do Norte foram criadas. E no meio delas há um paralelo, né, o paralelo 38 graus norte, que é mais ou menos a linha de fronteira. Nesse paralelo 38 graus norte, calcula-se hoje que ainda existam cerca de 100 mil homens, vou repetir, 100 mil homens vigiando a fronteira. É, sem sombra de dúvida, a fronteira mais vigiada do planeta entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Bom, aí tem todos os tipos, né? Tem arame farpado, cerca eletrificada, muro, canhões, enfim. É uma constante ameaça, né, a invasão de um país a outro. Veja bem, eles assinaram um armistício, né, e não um acordo de paz. Então essa tensão ela foi se prolongando ao longo dos anos e principalmente durante os anos de Guerra Fria, né, onde os americanos investiram pesado na Coreia do Sul, tentando fazer da Coreia do Sul um exemplo na região, né? E deu certo, porque a Coreia do Sul acabou virando um tigre asiático. Já a Coreia do Norte adotou um modelo socialista, apoiado pela União Soviética. Você sabe que a União Soviética vai se esfacelar, né, em 1991. E a Coreia do Norte fica sem o apoio soviético, mas o socialismo se manteve. Se manteve porque a Coreia do Norte é governada por um ditador, né? Um cara chamado Kim Jong-il. Esse cara, ele manda em tudo, controla meios de imprensa, né? Comunicação, transporte, energia, está tudo centralizado nas mãos desse cara. Hoje a população da Coreia do Norte é algo em torno de 25 milhões de pessoas. A situação é tão dramática que com o fim da ajuda soviética, né, no início dos anos 90, a Coreia do Norte vai passar por graves problemas com relação à fome, né? A agricultura não é suficiente, uma agricultura atrasada, né? Máquinas atrasadas, uma agricultura bastante rudimentar não mata as necessidades do povo norte-coreano. São 25 milhões de pessoas e 23 vivem abaixo da linha de pobreza, né? Olha que coisa, o único país no qual a Coreia do Norte ainda faz comércio é a China, né? Que ainda adota um modelo também, né, socialista em boa parte do seu território. Ou seja, a Coreia do Norte ela é, né, um resquício mesmo, né, uma relíquia, entre aspas, né, da Guerra Fria, tá? A situação ficou tão grave que chegou no ano 2000, próximo ao ano 2000, a população começa a pressionar a Coreia do Norte para abrir, né, o país, até porque ela tem notícias do que está acontecendo na Coreia do Sul. Um país desenvolvido, um tigre asiático, né, começa um processo de reaproximação. E uma das cenas mais bonitas, talvez, da história, né, é a dos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, onde as delegações da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, pela primeira vez em 50 anos, né, lembra da Guerra da Coreia, 1950? No ano de 2000, nas Olimpíadas de Sydney, na Austrália, as duas delegações, Coreia do Norte e Coreia do Sul, entram juntas, de mãos dadas, simbolizando não o fim da guerra, simbolizando não, né, a união das Coreias, pelo menos por enquanto, mas sim, né, um diálogo, né, uma reaproximação que pode vir a resultar numa unificação num futuro a médio ou longo prazo. A Coreia do Sul, no momento, não quer. A Coreia do Sul, para ela, não é interessante, até porque provocaria, com certeza, uma migração em massa, né, de norte-coreanos em busca de melhores empregos e melhores salários no Sul. Tem um outro caso importantíssimo também, que é o caso de Taiwan. Taiwan é uma ilha localizada no litoral chinês. Essa ilha, ela pertencia à China. No ano de 1949, você tem a Revolução Chinesa. Essa Revolução Chinesa provoca a saída de descontentes com a chegada do PCC ao poder, né? Os descontentes são chamados nacionalistas. Eles são refugiados
e vão parar na ilha de Taiwan. Ela fica bem próxima até ao litoral chinês, uma ilha de grandes dimensões, abriga esses descontentes com o regime na Grande China, né, com o PCC de Mao Tse-tung, da China continental. Bom, forma-se então um governo provisório, e esse governo provisório é imediatamente reconhecido por qual potência? Vamos ver se você está entendendo. Eu estou no ano de 49, eu estou na Guerra Fria. A potência que dá apoio político e militar a Taiwan são os Estados Unidos da América do Norte, que imediatamente, né, se encarregam de cuidar da segurança daquela ilha, que representa uma resistência ao socialismo implantado em toda a China continental. Ora, vejam só, então você tem os Estados Unidos apoiando financeiramente, militarmente Taiwan, a chamada China nacionalista, né, que nunca foi reconhecida pela China continental. Isso é até hoje um motivo de tensões muito sérias. Por quê? A China constantemente ameaça invadir Taiwan. A China tem um exército mais bem composto, uma marinha mais forte. Já Taiwan gasta mas muita parcela do seu PIB comprando armas. E óbvio, quem fornece essas armas são os Estados Unidos. Tem uma aeronáutica extremamente, né, competente. Ou seja, além, claro, né, do apoio americano que está sempre por perto. Uma possível tentativa de invasão chinesa poderia gerar um conflito não entre China e Taiwan, mas entre China e os Estados Unidos. Esse é um assunto muito sério e os Estados Unidos têm relações conflituosas com a China até hoje por causa disso. Os chineses, eles são bastante desconfiados dos americanos. Por quê? Porque grande parte da segurança taiwanesa de cargo, né, encarregada aí dos Estados Unidos. Legal? Bom, do que Taiwan vive, né? O que a ilha vive? São cerca aí de 25 milhões de pessoas que vivem basicamente do desenvolvimento industrial que ocorreu, né, baseado pós Segunda Guerra Mundial. Pós, né, a China nacionalista ser composta. Bom, a base de desenvolvimento, ao contrário da Coreia do Sul, né, que tem aqueles grandes conglomerados, os chaebols, em Taiwan é um pouquinho diferente. Em Taiwan se desenvolveram milhares de pequenas e médias empresas que são monoespecializadas. Me dá um exemplo, a Acer. A Acer, ela é fabricante de mouse para computador, né? Aquele ratinho lá do computador. A empresa Acer só faz isso. Com isso ela poupa investimentos em outras áreas e concentra investimentos no desenvolvimento de um mouse cada vez melhor. Então a grande diferença entre a economia da Coreia do Sul e de Taiwan, apesar dos dois serem tigres, né, é que na Coreia do Sul você tem aqueles grandes conglomerados. Coisa que você não encontra em Taiwan. Você não conhece Taiwan, ao contrário da Coreia do Sul que você conhece. Por quê? Porque em Taiwan são milhares de pequenas e médias empresas, muitas delas, né, de fundo de quintal. Para falar de Hong Kong, a gente tem que voltar um pouquinho na história. Guerra do Ópio, 1839-1842. Com o fim da Guerra do Ópio, a China acaba ganhando Hong Kong, né, e sua área portuária como prêmio, como recompensa, né, por essa guerra contra a China, que perdeu. A Inglaterra, ela faz Hong Kong o seu grande entreposto comercial na Ásia Oriental e controla, inclusive militarmente, a região. A China vê-se, então, humilhada. Um grande país, só que dentro do seu país tem uma areazinha, né, que é controlada por uma potência estrangeira, no caso aí, a Inglaterra. Olha que coisa! Esse domínio, né, vai perdurar durante aí uma boa, né, dezena e até centena de anos. Bom, mas daqui a pouco a gente fala, vamos dar uma olhadinha, olha aqui, ó, né, base econômica.
A base econômica de Hong Kong, ela está estruturada em dois setores. Os setores eletroeletrônicos e o setor naval. Bom, o setor de eletroeletrônicos é conhecido no mundo todo, né? Várias peças, vários componentes de máquinas e equipamentos são feitos em Hong Kong. Outro setor importante que eu já citei é o setor naval. Hong Kong está localizado numa zona portuária. Hong Kong, na verdade, é uma cidade, né? Na zona portuária, no litoral chinês. E a construção de navios, o reparo de navios, né? O uso do porto, né? Essas atividades são extremamente importantes dentro, né, da economia de Hong Kong. Também tem uma coisa que eu já ia esquecendo, tá? A Hong Kong é a segunda maior praça financeira da Ásia, só perde para Tóquio. Quer dizer, a Bolsa de Hong Kong, os bancos de Hong Kong, né, são extremamente fortes e conseguem investir no planeta inteiro. Então, você reparou que Hong Kong concentra boa parte aí, né, do capital oriundo da Ásia Oriental. Bom, Hong Kong é essa potência econômica, esse tigre, né, setor naval, setor de eletroeletrônicos, financeiro. Essa região vai ser devolvida em 1997 para a China, né? Depois de muita pressão dos chineses, inclusive é bom que se diga, 95% da população de Hong Kong é chinesa, né? Quer dizer, os chineses exigem a devolução de Hong Kong e a Inglaterra, em 1997, devolve Hong Kong para os braços dos chineses. Os chineses, por enquanto, eles têm a missão de administrar, né, a Hong Kong e cuidar da segurança, policiamento, etc. Agora, a devolução ela foi feita com uma condição, tá? O capitalismo ele tem que ser mantido por, no mínimo, 50 anos. Ou seja, nós vamos ter capitalismo em Hong Kong até 2000, no mínimo até 2047. Né? Você sabe que a China adota o modelo, oficialmente adota o modelo socialista. Então, o sistema capitalista de Hong Kong exigiu a manutenção nos próximos 50 anos. Provavelmente, né, pelas tendências, a China nos próximos 50 anos, né, já provavelmente terá deixado de ser socialista para se tornar um país capitalista. Mas aí o futuro vai dizer. Agora, há essa cláusula, né, no processo de devolução, ok? Isso é importante. Hong Kong é administrado politicamente, policialmente, militarmente pela China, mas o modelo de sistema econômico é o capitalismo. Para terminar os tigres, nós vamos falar de Singapura. Singapura, como você pode dar uma olhada no mapa, dá uma olhadinha aí, ela se localiza na pontinha, né, na parte sul aí da península da Malásia. Inclusive, Singapura fazia parte da Malásia e se tornou independente em 1965. Singapura vai ser, né, o menor aí dos tigres asiáticos. É uma cidade, né? Praticamente é uma cidade, cerca de 5 milhões de habitantes, e que se destaca basicamente na produção, né, de eletrônicos. Né? Grande parte, por exemplo, das peças de computador, né, dos equipamentos de televisão, dos componentes eletrônicos, são fabricados em Singapura. Bom, é importantíssimo você entender o seguinte: a renda per capita de Singapura é altíssima, é algo aí em torno de 25 mil dólares, ou seja, às vezes até supera a renda per capita dos Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos. Essa renda per capita permite ao cidadão de Singapura um padrão, uma qualidade de vida excepcional. Para você ter uma ideia, né? O leite, por exemplo, consumido em Singapura vem de avião da Austrália, quer dizer,
é bastante caro, mas quer dizer, o cidadão de Singapura recebe, né, bastante, né, dinheiro, né, o dinheiro é farto, isso faz com que ele tenha essa capacidade de pagar por um produto de repente mais caro. Bom, é importante você destacar também que Singapura é o maior centro refinador de petróleo da Ásia, né? Se você pegar a localização novamente, você vai ver que Singapura fica entre o Japão e o Oriente Médio. Quer dizer, boa parte do petróleo que sai do Oriente Médio cru é refinado em Singapura e distribuído, né, para o restante da Ásia. Quer dizer, Singapura também se destaca nesse setor. Bom, para terminar, a gente pode falar também dos outros tigres asiáticos. Mais tigres, são os chamados tigrinhos. Indonésia, Malásia, né, Filipinas, enfim, e outros são os tigres que apareceram só nos anos 80. Apareceram por quê? Eles cresceram a partir, né, do encarecimento da mão de obra nos velhos tigres. Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Taiwan, a mão de obra nesses tigres, os primeiros, ficou tão cara que as empresas começaram a procurar novas áreas, os tigrinhos, tá? É importante você ter essa noção, né? Ou tigrinhos ou novos tigres são o nome desses países. Indonésia, Malásia, Filipinas, né? Fazem parte desse grupo. Até o Vietnã já pode ser considerado como um novo tigre, ok? Tigres que apareceram a partir dos anos 80. Galera, vamos agora às dicas de estudo? Galera, como dica de estudos, a gente pode trabalhar alguns documentários que falem sobre o desenvolvimento dos tigres asiáticos, mostram a evolução desses países que eram extremamente agrários e passaram a ser países industrializados. Outra dica é pegar livros como, por exemplo, Eustáquio de Sene ou Demetrio Magnoli, que falam sobre essa dinâmica dos tigres. No mais, bons estudos para vocês e até a próxima. Valeu, galera! Tchau! Na aula de hoje estudamos os tigres asiáticos e o desenvolvimento da área do Pacífico. Você viu na aula que nós falamos sobre o desenvolvimento dos tigres asiáticos. Como eram esses países antes da Segunda Guerra Mundial e o que aconteceu com eles depois. O seu grande desenvolvimento até os anos 80 e os anos 90, onde eles se mostraram grandes potências industriais. Acompanhou também alguns casos específicos, como por exemplo da Coreia do Sul, que entrou em guerra com a Coreia do Norte, né, dividindo a Península Coreana. Mais um fruto da Guerra Fria. Viu também o caso específico de Taiwan, resultado da dissidência, né, de nacionalistas chineses, não contentes com o comunismo dentro da China. Bom, para finalizar, você viu os dois outros tigres, Singapura e Hong Kong. Singapura e sua localização estratégica. E Hong Kong é fruto do imperialismo britânico sobre a China. E ainda, para completar, falamos sobre os novos tigres que vêm assombrando a economia mundial nas últimas décadas. Bons estudos! Olá, amigo professor, tudo bem? Estou aqui de novo tentando te ajudar com algumas sugestões para a sua aula. Bom, para falar de tigres asiáticos, é sempre bom você fazer um comparativo do antes e o depois, ou seja, como essas economias se desenvolveram. Traga o seu aluno para perto de você. Além disso, é importante mostrar as especificidades de cada um. Trabalhar no quadro, por exemplo, a Coreia do Sul e os seus problemas, o caso de Taiwan e as suas constantes tensões com a China, enfim, né, os casos específicos ajudam e as curiosidades também sobre cada país. É importante se manter atualizado. No mais, um grande abraço do professor Duarte,
Até a próxima. Valeu, galera. Geografia é vida. Um abraço. Em que período? Eu acho que você já tem que estar com isso gravado, hein? O mundo entra na chamada Guerra Fria. O mundo entra na bipolaridade. Era Estados Unidos ou União Soviética. E você tinha que optar por um dos dois lados. Bom, os Estados Unidos, com medo, né, do aparecimento de novas Chinas comunistas, os Estados Unidos começam a financiar esses países, basicamente com recursos do Plano Colombo. O objetivo era criar o chamado cordão sanitário. Esse cordão sanitário visava impedir o avanço de uma doença. Nome da doença: socialismo. Esse impedimento do avanço do socialismo era o principal motivo, né, dos investimentos americanos, né, do dinheiro americano aplicado nos 4 tigres asiáticos. E o que os tigres fizeram? Os tigres pegaram esse dinheiro, né, e começaram a investir em determinados setores. Bom, então, depois desse empurrãozinho, né, dos americanos, os tigres começam a se e ainda só que a base econômica mudou. A base econômica hoje é uma base industrial. Como é que se deu isso? Só para terminar, uma outra característica dos tigres era o restrito mercado consumidor. Eles tinham um mercado consumidor bastante restrito, até porque a população desses tigres não é lá grandes coisas. Por exemplo, só para você comparar, a população de Singapura bate hoje na casa dos 5 milhões de habitantes. Só para você ter uma ideia, a cidade do Rio de Janeiro tem cerca de 7 milhões de habitantes. Ou seja, a cidade do Rio de Janeiro tem mais habitantes do que Singapura. O mercado consumidor era bastante restrito. Então, mercado consumidor restrito, base agrícola, pequena extensão territorial e eram pobres em recursos minerais. Olha que situação negra, olha que futuro sombrio esses países poderiam ter. Só que eles enxergaram uma luz lá no fim do túnel. E essa luz se chama Estados Unidos da América do Norte. Acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo entra em... Os tigres asiáticos, antes da Segunda Guerra Mundial, eram países extremamente atrasados. Dependiam principalmente da base agrícola. Além disso, além da dependência da base agrícola, eram países de pequena extensão territorial. A extensão territorial comprometia bastante o desenvolvimento deles. Além de serem pequenos, países pequenos, só para você ter uma ideia, o maior dos tigres é a Coreia do Sul, né, que é um país, comparado ao Brasil, bem pequeno. Outro fator que impediu o desenvolvimento dos tigres era a dependência de recursos minerais. Os tigres asiáticos não apresentam nenhuma grande reserva de minérios importantes, ou seja, isso limitava o seu desenvolvimento industrial. A base, como eu já falei, era agrícola e tinha um produto que era e ainda é o carro-chefe da agricultura desses países. Você sabe qual é? Acertou quem falou: arroz. O arroz era o grande carro-chefe da região. A rizicultura era a base econômica alimentar. Na aula de hoje nós vamos trabalhar um tema extremamente importante para a geografia mundial. Nós vamos falar de 4 paizinhos: os tigres asiáticos e o desenvolvimento da área do Pacífico. Os tigres asiáticos são, olha aí,
1. Coreia do Sul. 2. Hong Kong. 3. Taiwan. E 4. Singapura. Esses países são países localizados na parte oriental da Ásia e hoje têm um papel importantíssimo na economia global. Mas será que sempre foram assim? Bom, para falar dos tigres, vamos ouvir, presta atenção nesse texto que conta um pouquinho da história do desenvolvimento dos tigres asiáticos. Presta atenção, hein? Você sabe por que esses países são chamados de tigres asiáticos? Chama-se tigre a um país que, ano após ano, apresenta taxas de crescimento elevadas, no sentido em que o tigre é veloz, dinâmico e que se ajusta rapidamente a mudanças. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve lugar um período de forte crescimento econômico, no qual o Japão assumiu um papel preponderante. Este foi o primeiro grande tigre. Seguindo o Japão, outras plataformas exportadoras do sul da Ásia experimentaram um forte crescimento no fim do século XX. Daí o nome de tigres asiáticos. Bom,